Você já parou para perceber o padrão? A pessoa que responde suas mensagens na hora, que está sempre disponível, que claramente gosta de você, ela some do seu pensamento em dias. Mas aquela outra, a que demora horas para responder, que parece quente num momento e fria no próximo, que nunca deixa claro o que sente. Essa fica na sua cabeça por meses, às vezes por anos. Você provavelmente já chamou isso de coisa sua, de insegurança, de padrão autodestrutivo, de falta de amor próprio. Mas e se não fosse nada disso? E se o que você sente por essa pessoa distante não fosse um erro de julgamento, mas o funcionamento exato, preciso, de um sistema que passou centenas de milhares de anos sendo calibrado para a sua sobrevivência? Isso não é uma metáfora. É literalmente o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Vamos voltar no tempo, muito longe. Há cerca de 200 mil anos, os seres humanos viviam em grupos pequenos, entre 50 e 150 pessoas, segundo o antropólogo britânico Robin Dunbar, cujas pesquisas sobre cognição social se tornaram referência mundial. Nesses grupos, quase tudo o que determinava se você ia sobreviver dependia de uma coisa: sua posição social. Quem te incluía, quem te excluía, quem estava disposto a compartilhar recursos contigo, quem, num momento de crise, escolheria ficar ao seu lado. E dentro desse contexto, identificar o indivíduo mais valioso do grupo, aquele com mais status, mais recursos, mais influência, era uma questão de sobrevivência tão urgente quanto encontrar água ou comida. O problema é que indivíduos de alto valor não demonstravam interesse fácil. Eles não precisavam. Quanto mais raro era o acesso a alguém, quanto mais difícil era decifrar suas intenções, mais o cérebro ancestral registrava: esse sinal importa. Preste atenção aqui. Não largue isso. E foi assim que seu cérebro aprendeu a confundir distância com valor. Os neurocientistas chamam o sistema por trás disso de circuito de recompensa dopaminérgico. E ele funciona de uma maneira que, quando você entende, muda como você enxerga toda a sua vida amorosa. A dopamina não é o hormônio do prazer. Esse é um dos maiores equívocos da psicologia popular. A dopamina é o hormônio da antecipação, da busca, da incerteza que parece promissora. Em 2005, o neurocientista Wolfram Schultz, da Universidade de Cambridge, publicou estudos que revolucionaram a compreensão desse sistema. Ele descobriu que os neurônios dopaminérgicos disparam com mais intensidade não quando a recompensa chega, mas quando a recompensa é imprevisível, quando você não sabe se ela vai vir, quando cada sinal ambíguo parece um passo em direção a algo que pode ser extraordinário ou pode não ser nada. Soa familiar? Isso tem um nome. Os cientistas chamam de reforço intermitente. E ele é o mecanismo mais poderoso de condicionamento comportamental que existe no mundo natural. Funciona assim: quando um comportamento é recompensado de forma consistente e previsível, o cérebro aprende rápido e logo perde o interesse. Mas quando a recompensa é aleatória, às vezes sim, às vezes não, sem padrão claro, o cérebro entra num estado de hipervigilância obsessiva. Ele não consegue parar. Ele precisa decifrar o padrão. Precisa entender a lógica por trás do caos. Caça-níqueis funcionam exatamente assim. Não é acidente. Os designers estudaram esse mecanismo e o replicaram com precisão cirúrgica. E a pessoa que te responde às vezes, que sorri pra você numa tarde e some na próxima semana, que manda uma mensagem às 23h sem contexto e some de novo, ela é, sem querer, um caça-níquel humano. E seu cérebro, que passou 200 mil anos sendo treinado para nunca largar um recurso valioso, sem decifrar se ele é acessível, não consegue desligar. Mas tem uma segunda camada aqui. E ela é ainda mais antiga. Os primatólogos que estudam comportamento de acasalamento em mamíferos sociais, especialmente os trabalhos de David Buss, da Universidade do Texas, que pesquisou padrões de atração em 37 culturas diferentes ao longo de décadas, identificaram algo chamado de sinalização de qualidade genética. Em quase todos os grupos de primatas sociais, os indivíduos de maior qualidade genética e social demonstram algo em comum. Eles não precisam demonstrar interesse primeiro. Eles são os que esperam, os que recebem, os que escolhem. Então, em algum lugar nas camadas mais profundas do processamento social do seu cérebro, a indiferença de alguém ativa um sinal antigo. Esse indivíduo não precisa de mim. Logo, ele tem opções. Logo, ele tem valor. Logo, conquistá-lo significa alguma coisa. É irracional? Pelo ponto de vista da sua vida moderna, sim. Mas pelo ponto de vista de 200 mil anos de pressão evolutiva, é perfeito. E aqui chegamos ao que talvez seja a parte mais perturbadora de tudo isso. A segurança te entedia porque você também evoluiu assim. A pessoa disponível, a que gosta de você sem ambiguidade, a que está lá sempre que você precisa, não ativa esse sistema de busca. Não há incerteza, não há caça.
O cérebro registra o recurso como garantido e imediatamente começa a procurar o próximo sinal de algo mais escasso, mais imprevisível, mais difícil de decifrar. Você não é cruel, você não é incapaz de amar. Você é um animal social com um sistema de avaliação de recursos que foi otimizado para um mundo que não existe mais, porque esse mundo, o mundo das tribos pequenas, da escassez real, dos sinais sociais que determinavam vida ou morte, esse mundo acabou. Para a maioria das pessoas no planeta, a sobrevivência não depende mais de conquistar o indivíduo de maior status do grupo. Parceiros disponíveis e seguros não são geneticamente inferiores. Reciprocidade emocional não é fraqueza. Mas seu cérebro não recebeu esse memorando. Ele ainda usa o mesmo manual, o mesmo mapa, as mesmas heurísticas que foram escritas quando você precisava delas de verdade. E então você passa anos da sua vida seguindo uma atração que se sente como destino, como química, como aquela coisa inexplicável que você só sente com certas pessoas, sem saber que o que você está sentindo tem nome, tem mecanismo, tem 200 mil anos de história escrita dentro de cada disparo de dopamina. Isso não é fraqueza de caráter, é arqueologia pessoal. Os rastros de quem você foi, de quem seus antepassados foram, de que mundo eles habitavam. Tudo isso está vivo dentro de você agora mesmo, enquanto você lê uma mensagem e espera a resposta de alguém que provavelmente não sabe que está fazendo tudo isso acontecer. E talvez a pergunta mais honesta que você possa se fazer não seja: por que eu sempre faço isso? Como se fosse uma falha que precisa ser corrigida. Talvez a pergunta mais honesta seja outra: o que seria diferente se você soubesse, na próxima vez que sentir aquela atração impossível de explicar, que o que está puxando você não é o futuro, é a memória de uma espécie inteira? Que tipo de escolha você faria então?